Boa noite, meninas. Boa noite, professor. Então, a nossa equipe vai falar sobre esse carinha aqui, ó, John Dewey. A nossa equipe é composta por 9 meninas. Eu, Eliane, Milena, Marília, Raniele, Anne, Flávia, Eliane, Vanessa e Thay. Então, vamos falar sobre John Dewey. E quem foi John Dewey? Vamos descobrir quem é esse homem importantíssimo e por que ele é tão importante para a pedagogia? Vem cá com a gente, tá bom? Não sai daí! Quantas vezes você já ouviu falar na necessidade de valorizar a capacidade de pensar dos alunos? Muitas vezes, né? De prepará-los para questionar a realidade. Muito mesmo, né? De teoria e prática, de problematizar. Se você se preocupa com essas questões, já esbarrou com certeza, mesmo sem saber, em algumas das concepções de John Dewey. Então, ele, no Brasil, inspirou o movimento da Escola Nova, que a gente já aprendeu um pouquinho atrás, não foi? Liderado por Anísio Teixeira, ao colocar a atividade prática e a democracia como grandes ingredientes da educação. John Dewey nasceu em 1859, numa pequena cidade do estado norte-americano de Vermont. Durante a sua infância, teve uma educação desinteressante na escola, o que foi compensado pela formação em casa. A sua mãe atribuía pequenas tarefas aos filhos para que fosse despertado o senso de responsabilidade. Foi professor secundário durante 3 anos, antes de cursar na Universidade de Johns Hopkins. Dewey interessou-se pelo estudo das artes e filosofia e tornou-se professor da Universidade de Minnesota. O filósofo escreveu sobre arte, religião, moral, teoria do conhecimento, psicologia, política, filosofia e educação. Cara, era fera, viu, minha gente? O seu interesse por pedagogia nasceu da observação de que a escola de seu tempo continuava em grande parte orientada por valores tradicionais e não havia incorporado as descobertas da psicologia, nem acompanhar os avanços políticos e sociais. Aí Dewey criou uma universidade exílio para acolher estudantes perseguidos em países de regime totalitário. E então o pensador morreu em 1952, já com seus 93 anos de idade. Davi acreditava que uma educação de qualidade deveria ser algo orgânico, que ensinasse o aluno a pensar e que unisse teoria à prática. Um ensino que levasse em consideração a valorização da capacidade mental dos estudantes, preparando-os para questionar a realidade. John Dewey influenciou o ensino em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, com Anísio Teixeira e sua Escola Nova, também chamada de Escola Progressiva, que buscava os educandos a buscar a sua liberdade de escolha por meio de suas próprias reflexões e consciência. Os próprios alunos buscavam sua disciplina e assumiam responsabilidade na escola para que pudesse aprender e lidar com maiores responsabilidades no futuro, como nas questões políticas do país. O objetivo de John no ensino era educar o estudante como um todo, na parte emocional, física e intelectual. Para John, a escola era um universo em miniatura e as crianças precisavam aprender a lidar com esse pequeno espaço, para depois conseguir enfrentar o todo ao seu redor. Falando um pouco sobre a escola de pragmatismo, Dewey fundou a escola de pragmatismo, que era baseada na ideia de que o conhecimento precisava ser passado para os alunos como uma interação e não como algo fechado ou acabado que não permitisse a troca de percepções. Ele não usava a palavra pragmatismo para sua filosofia, ele usava o termo instrumentalismo,
pois ele achava que as ideias serviam de instrumento para a solução de adversidades. Ele criou, juntamente com sua esposa, Alice, o Laboratório Escola, também conhecida como Escola Dewey, na Universidade de Chicago. E essa experiência, que durou aproximadamente 10 anos, foi de vital importância para a Escola de Pragmatismo. No Laboratório Escola, os estudantes, desde muito cedo, aprendiam a analisar certos conceitos na prática, como questões de física e biologia, na observação da preparação dos próprios lanches, tarefas manuais e exercícios criativos. Também eram propostos aos alunos a união do ensino, como a prática era uma das bases da Escola Filosófica de Pragmatismo. Dewey defendia a democracia como algo de valor inestimável e fazia com que esse tema fosse trabalhado e refletido cotidianamente na escola. Ele tinha a convicção de que o aprendizado acontecia com a troca de experiências e que isso somente poderia ocorrer em um ambiente democrático. Dewey afirmava que devemos preparar as crianças para o mundo delas, o mundo do futuro. The world is moving at a tremendous rate. No one knows where. We must prepare our children not for the world of the past, not for our world, but for their world, the world of the future. Com seus anos de experiências nas escolas experimentais, John pôde fazer muitas observações e estudos referentes ao ensino e com isso escreveu várias obras famosas na área da pedagogia e filosofia. Sua formação de ensino, embora bastante popular, nunca foi adaptada nas escolas públicas dos Estados Unidos, mas suas ideias pedagógicas são bastante difundidas. Então, a intenção de John, com sua educação progressiva, era preparar as crianças para enfrentar as questões impostas pela sociedade, fazendo com que cada uma delas pudesse ser um elemento transformador no mundo. Para ele, o aprendizado só se dá quando ideias são compartilhadas, e isso só é possível num ambiente onde não há barreiras à livre expressão do pensamento. Era por isso que não acreditava na escola de então, em que cabia ao aluno receber passivamente o conhecimento. Para Dewey, cabe ao aluno aprender a protagonizar na escola e no futuro como cidadão na democracia. É pela experiência, pela atividade e pela iniciativa que a criança realmente aprende. E quando adulto, participará. Ou seja, é necessário partir de um problema sentido pelos alunos, analisar esse problema, pensar em alternativas de resolução, experimentar várias possibilidades e, finalmente, agir como prova final da solução.